conversar com o presidente da CISAP, Mogar Sincac, que está aqui conosco, para fazermos uma avaliação. Afinal, estamos já no mês de junho. E num ano, Mogar, como a gente fala, que é muito rápido, porque já nos envolvemos com uma Copa do Mundo, processo eleitoral, quer dizer, junho já está para ler quase aí dezembro, né? Quer dizer, as ações, de certa forma, queiram ou não, acabam tomando uma outra velocidade, uma outra dimensão. E é importante sempre a gente fazer uma avaliação. A CISAP, que é uma entidade representativa, né, de tantos segmentos da nossa sociedade, nossa comunidade, o que dá para avaliar desse primeiro semestre? Né? Quer dizer, é um ano que realmente se conseguiu avançar, ou é aquele ano que fica tudo meio entabulado, esperando agora? Bom, daqui a pouco já estamos jogando, já temos que definir o que é 2015, né? Porque o tempo vai ficando bastante curto aí. Bom dia, Mogar. Bom dia, Medina, bom dia a todos. Olha, o tempo realmente é curto, e o tempo cada dia está mais curto. Verdade. Nós tentamos nos organizarmos desde dezembro, já em função do que a gente queria para a gestão 2014-2015, são 2 anos, então, até para ganhar um pouco de tempo. E a ideia foi fazer, como já foi falado aqui em outra oportunidade, um planejamento estratégico para a CISAP, elencando dentro da diretoria aquilo que ela achasse que seriam as pautas principais para serem trabalhadas. Então, nós dividimos isso em 5 tipos de ações. São ações basicamente para associado, que ações a gente vai fazer para associado, ações estratégicas, ações de gestão interna. E essas ações todas, esses temas principais, foram divididos por vices. Nós hoje somos o presidente, mais 4 vices e mais 20 e poucos diretores. Dentro disso, cada vice está conduzindo 4 ou 5 assuntos. Nós abrimos esses assuntos em 25 assuntos, 25 temas. E esses 25 temas, coube alguns vices elencar. Vamos dizer aqui, o vice de serviços, ele está cuidando da pasta de planejamento interno da CISAP, financeiro e administrativo. Então, implantação de um software, fazer com que nós tenhamos um site ativo, estruturar o nosso site, gestão de RH interna, é parte interna. Ao presidente, que é que cuida de um desses eixos, ficou os assuntos estratégicos. Então vem aí temas como aeroporto, envolvimento com temas como ponte, região metropolitana, barragens, e assim por diante. E nós elencamos basicamente agora para iniciar, porque é o momento que é o aeroporto. Então, mas a gente conseguiu construir, a gente acredita assim, Medina, o tempo realmente 2 anos é pouco tempo. Uma construção de um plano para que nós possamos, em próxima gestão, dar continuidade àquilo que o próximo presidente, por si, achar que seria conveniente para dar andamento. Porque não acreditamos muito que se não tiver nada planejado e escrito, as coisas andem. Com toda certeza. E aí fica aquela questão, né? Cada um que entra dá algum direcionamento e acaba a entidade ficando meio perdido, vamos dizer, nesse processo. E às vezes não dá a demanda ou cumpre realmente aquele papel que os seus associados querem e que para isso que ela está lá para representar. A gente sabe que se não tiver um engajamento também de toda a diretoria, não funciona. Até por isso que a gente fez as ações e tem várias, aliás, todas as pessoas estão envolvidas em alguma coisa. Então, pelo menos um desses 25 assuntos, alguém está envolvido. Seja diretor do que for lá, ele está envolvido em um assunto, para fazer com que ele ande. E a gente faz as reuniões aí há 15 dias, basicamente da diretoria, para ver como é que está indo o andamento delas. Então, isso evita também, Mogar, aquela história na hora da eleição, de formar tem um grupo enorme de pessoas. Daqui a pouco vai chegando aí, depois dos primeiros 6 meses, primeiro 1 ano, já está só o presidente mesmo lá tendo que resolver tudo. Né? É isso aí. Isso é uma dificuldade que sempre se tem. Até é por isso que a gente achou importante fazer esse vínculo. Assim a gente consegue colocar a pauta de que, meu tema é esse, do fulano, do diretor X é tal tema, e a gente consegue enganjar eles para fazer as coisas também. Foi uma boa estratégia, né? Envolver todos. Eu espero que dê certo. Uma boa estratégia para envolver todo mundo no processo. Né? Cada um tem suas atividades. Mas esse semestre, Mogar, porque é um ano que, de certa forma, já passamos os primeiros 6 meses meio embebidos pensando no segundo semestre, né? Porque esse ano é de Copa, esse ano... E daí, como se diz, cada vez passa mais rápido, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já estamos em junho, e olha aí, semana que vem já é o meio de junho, vamos dizer, já estamos partindo para o mês de julho, dá para planejar assim. Então, quer dizer, foi um ano de organização, embora você já acelerou cedo, né? Nós participamos de algumas reuniões lá, mas que efetivamente as coisas ainda estão
meio embolado. Nós temos alguns projetos andando. Então, nós ficamos com o site fora do ar por 4 anos da CISAP. O site já foi estruturado, nós já fechamos com a empresa para desenvolver o site, nós fechamos um programa de gestão que a gente nunca teve na CISAP, já foi fechado também, que eram ações para fazer... O que foi? Para fechar um planejamento de um programa de gestão na CISAP. Isso não é pegar e tem que analisar custo, tem que ver quem é que tem um programa para associações comerciais, o que ele oferece. Isso tudo já foi feito, ou seja, são ações que até então a gente nunca teve. Quer o indicador da CISAP? Como é que tu procura? Uma entidade qualquer. Que indicador tu tem se não tem o software de gestão? Tem que ir numa planilha Excel, buscar uma do Word para ver o que foi, quem é que é o sócio, qual é que, se ele pagou o mês ou não pagou. Num sistema de gestão tu tem isso informado online. Então eu acredito que não tem como tu fazer uma gestão e sustentar um crescimento se tu não tem número. Então essa foi uma preocupação, isso já foi feito. Tem um outro projeto que é um projeto cultural, que é o projeto Biblioteca de Rua. Esse é um projeto também que já está andando. A gente está agora numa campanha de doação de livros. Então, aquela empresa, aquela pessoa física tem livros lá que quer doar, o que a gente pretende fazer? E está andando. O projeto Biblioteca de Rua é para a gente fazer um piloto em 10 paradas em São Nossa, desenvolver um projeto onde que a gente vai ter lá na parada de ônibus livros para leitura para quem está esperando o ônibus, gratuitos. Não temos ainda a metodologia de como é que vai ser o controle, se a gente vai fazer controle ou não, vai ter que fazer uma parceria com a prefeitura, mas já está desenhado o projeto. Já existe um desenho e a gente está indo atrás agora da arrecadação dos livros. Então é um projeto diferenciado, é uma coisa diferente, vai ter lá a nossa logomarca da CISAP, de repente com mais algum parceiro, mas é uma coisa que dá visibilidade. Nós temos uma viagem, uma missão internacional. Essa sim a gente quer acelerar, porque a gente queria lançar em julho ela. Ano que vem a gente queria fazer uma viagem para fora do país, para uma feira, e de repente visitar mais algumas indústrias ou cooperativas em algum país que a gente não sei ainda, mas a gente queria fechar agora em julho. Então essa a gente tem que acelerar um pouco mais. Mas as ações estão acontecendo. Tem ações do aeroporto. O aeroporto que a gente fez uma mobilização bem grande aí para tentar, ao menos, brigar para que aconteça. Ao menos isso. Não podemos ficar escutando as vozes vir aqui falarem e não acontecer nada. Então, a nossa preocupação é isso, que a coisa aconteça de uma forma organizada por nós, empresários. Aliás, e só dessa forma organizada que vai ter força, né? A voz aqui da região. Porque senão cada um faz uma ação, cada um faz uma coisa e fica por isso. E assim nós estamos, Mogar, a questão, estamos cheios de assuntos aí com relação a isso. É questão de ponte, é barragem, é infraestrutura de estradas, aeroporto, bom, a energia, né? Como é que nós vamos discutir, falar desenvolvimento, atrair novos investimentos aqui para a nossa região, estimular o empreendedor, o empresário que está aqui a investir mais, a crescer, se temas como esse ficam parados aí há décadas, né? E se discute, e vem um diz uma coisa, vem outro diz outra, e a coisa fica assim, se esquece um pouco, retoma o tema de novo, e não acontece, quer dizer, não dá mais para parar quando se fala em buscar desenvolvimento para a região. Tu sabe que a nossa intenção seria fazer com que... Nós temos em Santa Rosa várias entidades. Aqui é uma cidade que tem vários sindicatos, tem associação, tem agência de desenvolvimento, tem Comude, quer dizer, tem Cored ativo, outras associações. Se todos tivessem, algumas se unissem e tivessem uma pauta em comum para organizar, talvez as coisas acontecessem mais fácil, mais rápido. Nós resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente no nosso entendimento, que era o quê? Primeiro fazer um formato de planejamento de ação. Se a gente fez lá ações para desenvolver, por exemplo, uma biblioteca de rua, um projeto, que tem uma ação lá, bom, primeiro eu tenho que fazer uma campanha de livros, depois eu tenho que desenvolver qual é que é o projeto para colocar nas paradas, que adequa a parada, depois eu tenho que verificar como é que a gente vai fazer o controle dos livros, quem é que vai repor depois, quer dizer, tem que pautar o que são as ações. Tem que ter as etapas. O que acontece com um projeto quando envolve um aeroporto, uma barragem, uma ponte e assim por diante? Não existe alguém que centralize as informações e organize o que vai ser feito, de uma forma com metodologia, não é com discurso, é com metodologia. Então as ações a nível de governo de estado, e a gente sabe que não depende da gente somente, mas tem ações que são ações políticas e também precisa de organização da sociedade. Se ela não se organizar para ir atrás e cobrar aquilo que foi nos prometido ou que foi anunciado, a coisa não acontece. Já se nós não nos organizarmos, não acontece, imagina se você não se organiza. Então não acontece mesmo.
Então, essas pautas, de uma forma geral, a gente só acredita que vai acontecer ou vai ter movimentos, ao menos referente a isso, se você se organizar com um passo. Isso é que nem construir uma casa. Eu preciso comprar o terreno, eu preciso definir qual é a posição solar melhor do terreno, eu preciso saber o que tipo de casa eu quero, que material eu vou utilizar, desenvolver o projeto, contratar o profissional. Quer dizer, são etapas básicas. Eu não consigo contratar, fazer a casa, comprar material se não sei nem como é que é o terreno. O que eu quero? Então eu preciso primeiro tem que se organizar. E essa organização é um fato que a gente acha importante. E no nosso entendimento seria muito importante se cada entidade comprasse a ideia de um desses temas que nós abordamos aí, Jorge, e elencasse e organizasse ele. O que a gente pretende é, com o tema aeroporto, organizar dessa forma e passar para as demais entidades que também comprem alguma ideia e desenvolvam isso. Bom, aí vocês chamaram as ACIs aqui, né? Disseram, olha, as ACIs representam aí o nosso potencial produtivo, né? Comércio, indústria, serviços, agropecuária. Quer dizer, então, assim, ó, vamos nos unir, porque a força é totalmente diferente, né? Do que só a associação de tal cidade está pressionando por causa do aeroporto. Não, toda a região percebeu que precisa e vai para cima para ter atendido essa demanda, né? Então, assim, nós temos muitas entidades. Isso é uma coisa que eu sempre avalio aqui, isso é uma opinião minha. Mas muitas entidades mesmo, mas se vê pouco, vamos dizer assim, realmente de ação. Você vê aí ações, né, a fundação, a associação, a não sei o que, fez isso, aquilo, mas em termos de movimento, que a gente vemos já uma época, vamos dizer, porque, Mogar, voltando, essa nossa cidade foi construída assim, né? Se não tivesse esforço que fosse lá, existe, não, nós precisamos de telefone, nós precisamos disso, nós estávamos parados no tempo até agora. Só que parece que o comodismo agora chegou assim, ó, vem um anúncio, parece estar resolvido, mas daí você, daqui a pouco, já nem lembra mais que foi anunciado que ia se fazer isso ou aquilo, né? Ninguém mais ficou em cima, cobrando, dizer, tá, mas e tal anúncio foi feito aí que se faria tal obra ou tal situação? Ficou assim, né? Então, realmente, eu acho que um despertar aí das nossas entidades é preciso mesmo, e está mais do que na hora. Sabes que a questão da pauta, ela é bem abrangente, Jorge. A gente está tentando abranger a região como um todo. E ontem a gente teve uma reunião com o prefeito da região aqui, já pensando numa estratégia um pouco maior. Mas assim, de uma forma geral, o que a gente fez internamente? A gente reuniu os vice-presidentes, reuniu os conselheiros da CISAP e reuniu os ex-presidentes. Então, estava aberto para todos. Nós tivemos lá faixa de 10 pessoas em cada reunião. Fizemos 2 reuniões do CISAP, 2 cafés da manhã, que duraram 2 horas cada um deles, com um flip chart lá anotando todas as vantagens, desvantagens, o que a gente tem, o que falta ser resolvido, e ações divididas em 3 eixos de ações. Ações políticas, que são extremamente políticas, ações municipais, porque o aeroporto é municipalizado, então tem que ver como é que a prefeitura está organizada quanto ao município ao aeroporto hoje, e ações estratégicas, que são ações empresariais, que a gente chama, que são ações de divulgação, de vir aqui, de falar do tema, de aparecer no jornal, de ir para a rádio, de fazer daqui a pouco algum material publicitário pago. Então, ou seja, é movimentos empresariais organizados. E dessas ações todas, a gente tem hoje 20 ações. Abril vem 20 já. Estamos na 5ª ou na 6ª. A gente já fez então as 2 reuniões com a CISAP, fez uma 3ª reunião com as entidades, convidamos 26 entidades. OAB, Agência de Desenvolvimento, Sindilojas, Sinduscom, Sintralog, Simers, APEA, Cored, eu não vou lembrar todas, mas são 26. Destas 26, vieram 18 participar conosco, que foi um bom número. Associação dos Municípios, Câmara de Vereadora, a Prefeitura Municipal. Já fizemos uma incursão até a Prefeitura, onde conseguimos com o prefeito o nome da Prefeitura. Quem é a pessoa da Prefeitura que vai ajudar nós a tocar o projeto? Então já temos o nome. Essa pessoa, já passamos algumas diretrizes do que a gente acha, rebuscar o histórico. Estamos com todo o histórico já, agora estamos tentando montar um dossiê do histórico do aeroporto. O que teve de anúncio, o que saiu em todos os jornais, o que saiu em todas as revistas até agora sobre o assunto. Para a gente ter força. É que não adianta a gente fazer nenhum movimento político se a gente não tiver histórico e não tiver informações. E ir a Brasília, ou ir aonde for, só com a boca, isso qualquer um fez e faz até hoje. Mas e aí, o que isso vai agregar? Então, fizemos uma articulação com a Prefeitura, fizemos uma articulação com a Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, através do Zeca, que é o prefeito de Santo Cristo, que é hoje o presidente, pedindo a ele que ele, então, nomeasse alguém. Ele nomeou o prefeito Casale 3 de Maio.
Ontem à tarde eu estive reunido com o Casale para nós já pensar num outro campo de ações. Ou seja, as ações, aí a gente fez uma ação com a Federação, com as ACIs, onde a gente está coletando nesse momento documentação de todos os municípios da região, um documento dizendo que Santa Rosa deve ser o aeroporto, todas as câmaras de vereadores dos 20 municípios, todas as ACIs, nós queremos documentar isso, para ter informação para fazer pressão. O que a gente quer? O objetivo do nosso trabalho é que somente seja cumprido o que foi anunciado. Somente isso. Mais nada que isso. Você vem um ministro aqui e fala para nós que no dia, que em agosto, que sai um aeroporto em Santa Rosa, investimento de 20 milhões está garantido para Santa Rosa, nós não queremos mais nada além disso. Somente que seja isso. Cabe a nós agora saber organizar as nossas ações e fazer o tema de casa para que aquilo ocorra. O que foi falado lá, e a gente até brincou, porque foi o presidente Guidolin, na época era o presidente da Indomóveis, e ele falou, inclusive, que perguntou para o ministro, 2015 tem Indomóveis. E o ministro foi categórico e até brincou, não, 2015 não está com o aeroporto novo. Só que a gente já está em junho de 2014, e falta um ano para a feira, e não foi nem aberto edital para projeto, que hoje é o Banco do Brasil que está encabeçando isso. Então agora a gente foi atrás, o Banco do Brasil também está presente na reunião, o superintendente. Então, o que a gente quer é fechar o cerco com todas as informações, colocar em cima de uma mesa, analisá-las e fazer ações pautadas. Nada acontece. Eu estou em Santa Rosa há 17 anos, quase 18. E eu escuto ponte desde que eu estou aqui. Você sou de mais de 50 então, anos. Essas coisas assim não acontecem porque não existe uma pressão de uma forma organizada. Vai sair uma ponte só, vai sair duas, não interessa. É importante que saia. Se tem que se resolver a questão política, que se resolva a questão política. Mas vamos tentar fazer movimentos para que aconteça. Ficar dizendo que saia ou que não saia, criando fundação e que a coisa não anda. Se a ponte fosse viável, vamos falar economicamente aqui. Qualquer bom gestor, eu sou da área de construção civil, mas qualquer bom gestor sabe que tem um tempo de retorno de investimento daquilo que tu investe. Então, se uma ponte custa 30 milhões, e se ela é economicamente viável, com certeza empresas privadas já teriam investido nessa ponte. Essa é a minha forma de pensar. Eu nem falo como uma CISAP, falo como empresário. Se ela não tem um tempo de retorno, por quê? Porque ela é uma questão social, ela não é uma questão somente financeira. Então, o privado não atrai. Mas daqui a pouco, por que o governo não se movimenta para isso? Agora falam em aeroporto em São Borja, tem algumas notícias. A ponte já está em São Borja. Quer dizer, nós vamos ficar esperando. De novo, só olhando o que vai acontecer. E tem questões políticas por trás disso também, né? Claro. Basicamente é a política, a gente sabe que a questão infelizmente, no nosso país, tu tem que estar fazendo pressão constante. Se não fizer, tu perde a oportunidade e ela vai passar e nós vamos ficar discutindo aqui 10 anos sobre o aeroporto novamente. Nós temos que nos organizar para até ultrapassar essa barreira da questão política, né? Porque quando isso está organizado, daí também não dá. Não vem aqui um discurso uma coisa, e bate palma e faz recepção e não sei o quê. Essa época já acabou, né? O cara vinha anunciar, todo mundo festejar, largar foguete, bater palma e está até hoje esperando a obra. 50 anos aí, todo mundo esperando que aconteça realmente essa obra. Bom, Mogar, mas a questão do aeroporto teve seminário, teve isso, teve aquilo, né? Quer dizer, que o Ney falou, já vem, todo mundo, parecia que estava um assunto resolvido, não é? Essa sensação que eu digo, fez seminário, se anunciou, parecia que estava tudo resolvido. Não é bem assim, né? Nada aconteceu. E se não forçar um pouquinho agora, não acontece de novo. É que tem que haver um entendimento. Primeiro, entender as regulamentações do que é uma pista de aeroporto. As pessoas acham que o aeroporto, para vir aqui, um aeroporto de 100 pessoas, é aumentar a pista do comprimento e está resolvido. Não é isso. Você tem que saber que tem que ter comprimento de pista, tem que ter largura de pista. A pista, quanto maior a carga de capacidade de aeronaves pousarem aqui, ela tem que ter uma estrutura desde a massa asfáltica e a base que tem por baixo. Porque a força de atrito do pneu na pista é outra. Então, tu tem que pensar que não é somente botar mais uma capinha de asfalto em cima e largar uma pista. Tu tem que pensar que ela tem que ter escape lateral. Então, o espaço físico também é importante. Se tem uma pista que ela tem 3C, que é o que a gente está querendo aqui. Uma pista 3C é para aeronave de 100 lugares. Só para ter uma ideia, 3C é 150 metros para cada lado do eixo da pista, de área de escape livre. Então, nós estamos falando de 300 metros de largura. Se nós queremos uma 3C, nós temos que ver se nós temos condições no nosso local lá e se a direção da pista é correta. Porque tem aterro, tem transporte de terra e tudo isso é viabilidade econômica. Então, tem que se pensar mais amplo em expansão do aeroporto futuro. Não dá para ficar pensando só, não, mas vai vir isso. As pessoas falam muita coisa sem ter conhecimento técnico. Eu mesmo não sabia de muita coisa, estou me inteirando dos assuntos, porque não adianta vir falar, encampar alguma coisa se tu não tem conhecimento.
Tu tem que buscar isso e tem que ser disseminado isso, para não se falar bobagens. Quer dizer, eu acho que é assim e tudo é muito fácil. O achar é muito fácil, né? É bem complicado. Bom, mas Mogar, acho que esse é o tema, né? A gente queria realmente estimular esses assuntos, trabalhar eles, e a Web TV Sul está sempre à disposição aí, né? Para debatermos isso, levantarmos as informações. A gente quer colaborar também nesse sentido, como imprensa, né? De levantar esses assuntos. Porque, afinal de contas, como se diz, tem coisa que a gente já está ouvindo há décadas e nada acontece. Quer dizer, e o pior, estamos vendo as coisas ir para outros lugares, né? A obra, daí começa. Quando começa aquele jogo, esses dias até eu falei para o presidente da Fundação Propone. Olha, Porto Xavier já 2 vezes foi para a imprensa dizendo que estava definido a questão da ponte para lá, né? Não, mas isso não está concluído o estudo técnico. Não, pode até não estar concluído o estudo técnico, mas estão fazendo um barulho que pode ser convencedor para que isso aconteça. Não podemos confiar demais também no estudo técnico se não ficarmos monitorando que dados estão. Depois que anunciou, aí vai contestar de que jeito? Que nem uma sentença foi proferida. Né? Daí você vai ficar mais 20 anos brigando para contestar aquele estudo. Então, assim, às vezes o barulho, o movimento também cria as condições para que aquilo aconteça, né? Quer dizer assim, 2, 3 vezes anunciando a mesma coisa. Criou o quê? Uma ideia regional. 2, se o estudo for contrário, vai criar um sentimento de perda para aquela região, dizendo, não, nós já estava com isso ganho, o que aconteceu? Aí eles contestam o assunto, bom, para não dar aquela confusão, a questão política de novo, acomoda esse assunto por mais 10, 15 anos lá, porque depois a gente resolve. Então, temos que nos posicionar. Às vezes é desgastante, mas tem que ter posicionamento. Na verdade, esses assuntos, de uma forma geral, ponte, aeroporto, a gente não pode pensar que a gente está sozinho brigando quanto a isso. Há poucos dias, teve prefeitos de outras regiões que estavam em Brasília, justamente para fazer isso. E eles estão se mexendo, não dá para pensar que somente nós nos mexemos. O que a gente tem que fazer é nos mexer mais organizado, é fazer movimentos organizados. E não pensar que o nosso concorrente, entre aspas, direto, porque é melhor que se tivesse 10 aeroportos, seria ótimo. A questão toda é que não se consegue fazer um. Então, se não se consegue fazer um, fazer 10 é muito mais difícil. Está prometido pelo governo cerca de 270, governo federal. É um projeto da Dilma. Agora, até que ponto a gente acredita nisso? Ainda mais numa época da eleição, a gente conhecendo, infelizmente, como é que é essa questão de política. Eu tenho uma questão bem minha que eu penso em termos políticos, é o seguinte, né, Jorge? Quando tem um político que ele já é eleito, ele já é político, a pergunta que você faz tem que ser no verbo passado e não no verbo presente. Tu tem que conjugar o verbo passado para ele. A primeira pergunta. Então, o que tu fez? O que o deputado, o prefeito fez referente a esse tema? O que ele vai fazer é muito fácil de responder. Isso até hoje todos os políticos responderam o que eles vão fazer. Só o que ele fez no tema, bom, aí é um pouco mais complexo. Então, nós, a sociedade, tem que começar a cobrar isso. O que o nosso vereador fez quando ele vem falar? Não o que ele vai fazer no tema. O que o nosso prefeito fez? O que o nosso deputado fez? O que o nosso governador fez? O que o presidente fez no tema efetivamente de resultado? Fazer, bom, quem é novo, por isso que eu sempre falo assim, o cara que é novo na política, ele sempre tem vantagem. Porque ele vai falar aquilo que ele quiser falar. Ele não tem nada de passado para amarrar. Agora, aquele que fez, ele vai estar bem. Agora, aquele que não fez, ele vai se apertar nas respostas, porque ele tem que, de uma forma, tu pode fazer ele comprovar o que ele fez. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco o nosso discurso como eleitores e pensar um pouco mais dessa forma. O que se fez e não o que vai se fazer. É o que eu digo. A grande arma está aí na mão de todo mundo, é que os dias vão para a urna e por ali não se resolve. Se não resolvermos por ali, o caminho fica bem mais longo. Mogar, quero agradecer a tua participação aqui no programa e reforçando, né, que estamos sempre à disposição, quando tiver disponibilidade de estar aqui para debatermos, conversarmos sobre esses temas tão importantes aqui para a nossa região. Agradeço pelo espaço, Medina, e espero que sempre que for necessário, que a gente puder trazer algum tema novo, a gente também vai estar à disposição e é só nos contatar e a gente também vai nos procurar vocês aí para trazer as informações necessárias. Obrigado.